Oi, bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos falar sobre previsão do tempo. Já parou para pensar como os meteorologistas chegam a uma determinada conclusão? Como é que eles fazem para descobrir se em um determinado dia vai chover ou se vai ser um dia de sol? Já parou para pensar nisso? Que dados eles observam, que características eles analisam no tempo para poder prever o tempo. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre isso e falar sobre algumas dessas características, ok? Vamos começar então com entendendo o que é a meteorologia. A meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e suas variações. Os meteorologistas, que são as pessoas que se dedicam à meteorologia, eles analisam vários dados utilizando, tem instrumentos específicos que coletam, que analisam informações como temperatura, pressão, etc. E esses instrumentos fazem essas coletas de informações e os meteorologistas podem, então, analisar essas informações e fazer uma previsão, se vai fazer sol, se vai fazer um dia chuvoso, etc. Ok? Isso para cada região, para cada dia muda, porque essas variáveis acabam mudando também, de acordo com a região, de acordo com o dia. Então, é algo que muda constantemente. Para isso, então, é preciso analisar várias condições, várias variáveis. E nisso a gente tem aí, como é uma previsão do tempo, a gente precisa entender o que é esse tempo. Não é o tempo do relógio. Em meteorologia, quando a gente fala em tempo, nós estamos falando do conjunto das condições de temperatura, umidade, nuvens, pressão do ar, ventos e chuvas que em um determinado local, em um momento, dia específico, vão ditar como estão as condições. E para que o meteorologista faça a previsão para o tempo nesse local, nesse dia, nesse momento específico, ele precisa analisar todas essas condições, todas essas variáveis que vão influenciar na previsão do tempo, que é divulgada nos jornais, nos aplicativos de celulares, etc. Então, é importante conhecer e saber a previsão do tempo, por quê? Porque várias situações a gente precisa, até mesmo para marcar, às vezes, um passeio, uma viagem, é bom que a gente saiba como está o tempo, se há previsão de chuva, de ventos fortes, etc. É importante na agricultura, até para poder saber o momento certo de plantar, de colher, etc. Então, é muito importante conhecer sobre esses fenômenos e prever o mais corretamente possível como estará o tempo nos dias em dias específicos, ok? A gente vai falar, existem todas essas variáveis, temperatura, umidade, nuvens, pressão do ar, mas hoje a gente vai falar apenas de duas variáveis, duas dessas condições, que é a temperatura e a umidade relativa do ar. Vamos começar, então, com a temperatura. Quando a gente fala de temperatura, é claro que existe um conceito bem mais elaborado para o que vem a ser temperatura, mas em meteorologia, seria basicamente a temperatura do ambiente seria essa sensação de frio ou de calor que nós temos. Essa sensação, é claro, também vai ser influenciada pela sensação de conforto que nós temos. Mas a temperatura do ambiente, ela é muito fácil de ser medida corretamente. Basta termos um termômetro.
essa imagem, a gente tem um termômetro clínico, que é um termômetro usado para medir a temperatura do corpo humano, por exemplo, mas é só para você entender um pouquinho como é que é esse instrumento. Os termômetros, em sua maioria, consistem em um tubo de vidro, onde tem um líquido dentro dele. Esse líquido pode ser um álcool, pode ser mercúrio. À medida que a temperatura vai aumentando, esse líquido dentro desse tubo vai se expandindo. E à medida também que ele se expande, a gente pode ver, através dessa escala graduada que tem no termômetro, qual a temperatura que ele está marcando à medida que ele vai expandindo. Quanto maior a temperatura, mais esse líquido se expande e a gente consegue ver a que valor ele está chegando por essa escala graduada aqui. No Brasil, os termômetros que nós utilizamos, eles são graduados em graus Celsius. Em outros países são utilizados, em alguns outros países são utilizados outras escalas, como graus Fahrenheit, grau Kelvin, né? Mas muitos países, inclusive o Brasil, utilizam a temperatura em Celsius, ok? Mas na meteorologia não se utiliza esse tipo de termômetro, mesmo o tipo de termômetro clínico que a gente usa para medir a temperatura do corpo humano. É utilizado um termômetro de máxima e de mínima. Basicamente, esses termômetros, eles são compostos de 2 termômetros, sendo que um vai registrar a temperatura máxima e o outro vai registrar a temperatura mínima durante um período de tempo de 24 horas, por exemplo. Então, esse é o tipo de termômetro que é utilizado na meteorologia. Ele vai medir a temperatura máxima que se chega num dia e um outro termômetro mede a temperatura mínima que aqui chegou naquele dia, ok? Então, essa é uma característica importante, uma variação importante, saber a temperatura, porque a temperatura influencia em como o tempo estará. Outra característica importante a ser analisada quando vai se fazer a previsão do tempo é a umidade relativa do ar. O que é a umidade do ar? A umidade do ar tem a ver com a quantidade de água que existe no ar. Vocês já estudaram, já conhecem que existe água em forma de vapor no ar. Para uma determinada região e a uma determinada temperatura, digamos que numa determinada região, a temperatura chegou a 37, 38 graus Celsius. Para aquela região, naquela temperatura, existe uma quantidade máxima de água que o ar suporta, né? Essa quantidade máxima de água que pode haver naquela região é chamada de ponto de saturação. Mas nem sempre o ar vai ter essa quantidade máxima de água. Geralmente ele não chega a esse limite, ele vai ter uma quantidade menor de água em forma de vapor no ar. Essa relação entre a quantidade de água que realmente existe e a quantidade máxima que o ar suportaria é o que nós chamamos de umidade relativa do ar, tá? Então, quando a gente fala só de umidade do ar, é a quantidade de água que existe no ar. Mas quando eu falo em umidade relativa do ar, é essa relação entre a quantidade que realmente existe e a quantidade que poderia existir, que suportaria a quantidade máxima, essa relação. Por que é importante eu saber a umidade relativa do ar? Primeiro, porque ela vai influenciar em como vai estar o tempo. Segundo, que dependendo da quantidade de água no ar, vai afetar na nossa saúde, de alguma forma, sendo ela muito grande quantidade de água no ar ou
pouca. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Alguns extremos aqui. Digamos que a umidade relativa do ar chegue a 30%, ou seja, de toda a água que o ar suportaria, ele não chega a essa máxima, ele chega a essa mínima de 30% do que ele suportaria. Então, essa seria a quantidade relativa, a umidade relativa. Então, o ar está muito seco, a quantidade de água é muito, muito pequena. Então, quando o ar está muito seco, é extremamente perigoso para a saúde, principalmente para quem já tem algum problema respiratório. Mesmo quem não tenha problemas respiratórios, ainda pode desenvolver ressecamento das vias aéreas respiratórias, o nariz sangra, a boca corta, fica ressecada, a pele fica ressecada, enfim. Vários problemas acontecem para a nossa saúde em relação à umidade de ar muito baixa. Quando a umidade está muito alta, por exemplo, a 80%, o risco para a saúde está relacionado com o aumento da proliferação de fungos e bactérias, por exemplo. Mas então, o que seria ideal? O ideal está ali entre 60% da umidade do ar. Essa é a umidade do ar relativa que é ideal, inclusive recomendado pela OMS. Então, é importante que a gente conheça, principalmente quando a gente vai para uma região que a gente nunca esteve, ou num período em que a gente nunca viajou para aquela região, a gente saiba como vai estar a umidade relativa do ar, até para a gente tomar os devidos cuidados, ok? Então, essas são algumas características que influenciam na previsão do tempo e que são importantes que a gente conheça. Espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Esse é o fim da nossa aula. Tchau!